até mesmo iguais, entendeu? A falta de fé, não confiar em Deus, Deus pede uma coisa, eu faço outra. Agora, por exemplo, aí você vai, eles atravessam o Rio Jordão, Deus vai dar uma terra prometida para eles, para ali pro povo, e a gente percebe que tempos depois, a gente vê aquela crise espiritual que o povo de Israel passou. Né? A gente vê lá. E esqueceram completamente de Deus. Né? Quando Deus manda, por exemplo, Nabucodonosor ali, Deus diz assim, ei, nação, vocês não querem nada comigo não? Tá bom. Eu vou me ausentar um pouquinho aqui e vocês vão... Aí vem Nabucodonosor e leva ali. A Bíblia diz lá, ó, chegou um momento que eles se esqueceram tanto de Deus, adoravam Baal, sacrificavam os filhos, gente, esqueceram completamente do Deus de Israel que salvaram eles do Egito. O que é que acontece? Deus disse assim, ó, beleza. Tem um texto que eu acho até interessante que diz assim, ó, não tinha mais remédio. Entendeu? Então assim, a gente vai fazendo a coisa. E hoje, eu acho o seguinte, hoje tem coisas que a gente faz que pode estar fazendo com que a gente se esqueça de Deus. Sabe como? Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu não acho errado você curtir aquela sua série top que você gosta. Né? Agora, qual o grande problema? É eu maratonar um dia todo de série e eu não leio a Bíblia. Nem 10 minutos. Entendeu? Nem 10 minutos. O problema é que às vezes eu estou fazendo coisas que estão roubando meu tempo de Bíblia. E com isso, eu vou esquecendo do que está na Bíblia, do que Deus pede, e eu vou relativizando tudo. Né? Então, assim, às vezes tem coisas que a gente está fazendo de fato que a gente não... por exemplo, não sinto mais vontade de ler a Bíblia, não sinto vontade mais de orar. Então, assim, isso já é característica de alguém que está se esquecendo de Deus, entendeu? Verdade. E esse é o perigo justamente de eu começar a me esquecer de Deus, porque assim, uma coisa seria eu me esquecer de Deus e eu continuar, até é impossível isso, e continuar em comunhão com Ele. Isso, é. Porque tem muita gente que diz, eu só não sou crente, mas eu não fumo, eu não bebo, não vou à festa, eu não brigo com ninguém, eu não falo mal de ninguém. Então eu tenho todos os pré-requisitos só que eu não tenho o principal. Então, às vezes acontece com o crente, o crente vai para a igreja, o crente vai para o culto, ele canta, ele louva, isso. Só que ele não está mais com Deus. É verdade. Ele já está longe de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Né? Tá no automático ali, né? Automático já. Então, tem coisas que a gente faz, e tem até uma palestra do Thiago Brunet, que eu acho fantástica. Ele fala sobre conversão, ele diz assim que tem muita gente que não está convertido, está aceito. Né? Ele não se converteu, ele foi aceito. Ele foi para a igreja, gostou, o povo abraçou, o povo beijou, viu, não, olha, esse cara é legal, aqui é bom. Então esse aqui, ele não se converteu, ele não conheceu Jesus, mas ele conheceu uma turma de pessoas que é legal. Que é legal o povo da igreja, o povo bom, o povo da igreja, não é? Então ele chega pro povo, foi aceito e ele continua ali. Ele vai por muito tempo ali na igreja sem nunca ter um contato com Deus. Mas ele vai pros cultos, ele prega, talvez ele se torne pastor. Isso. Mas nunca se converteu. Nunca conheceu a Deus de verdade. Né? Então o problema de esquecer é porque nós vamos começar a levar tudo para o automático, né? Como a Seda já falou, tudo para o automático, vamos fazer as mesmas coisas que o povo fazia. Naquele meio de israelitas ali, que se esqueceram, que ouviram essa bronca de Deus, tinha ali pessoas que eram fiéis. Tinha pessoas que eram fiéis. Isso. Tanto que tempos depois, Deus fala, olha, vamos chamar aqui os levitas, a tribo de Levi, porque foram os únicos que não adoraram o bezerro. E eles vão agora ser os responsáveis pela cerimônia no meu templo. Eles aqui. Mas do mesmo jeito, naquele meio, existiam pessoas que não estavam nem aí para Deus. Isso. Que viam todos os milagres acontecendo, que viam a coluna de fogo, a nuvem, tudo aquilo, mas não estavam nem aí para Deus. É verdade. O Cida, só um detalhe aqui. Por exemplo, assim, ó, o que faz uma pessoa, por exemplo, você estuda a Bíblia, você conhece a Jesus, você aceita Jesus. Aí você aceita toda aquela doutrina ali que você diz, não, eu creio, eu tô me batizando. Tipo assim, se uma pessoa se batiza, é porque ela aceitou Jesus e está aceitando a palavra de Deus como ela é. Né? O tempo vai passando e muita gente vai mudando o conceito, vai mudando a mente. Né? Vai dizendo, opa, isso aqui eu acho que vamos mudar, vamos tentar fazer dessa forma, entendeu? Então assim, hoje a gente vive eu até diria mesmo uma crise, né, espiritual, semelhante àquela que aconteceu lá no povo de Israel. Se você ler, você vai ver que hoje também é muito semelhante. De um esquecimento generalizado da Bíblia. De um esquecimento generalizado de quem é Deus. Então, assim, hoje, eu tô dentro, por exemplo, eu tô numa igreja, você faz parte da mesma igreja, a Cida também faz da mesma igreja, mas talvez a gente tenha visões diferentes da mesma doutrina. Tu tá entendendo? Sim. Você vai, dentro das igrejas hoje, você vai encontrar versões diferentes sobre o mesmo Deus.
sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, tem gente que crê dessa forma, entendeu? Então assim, peraí, o que é que está acontecendo se a verdade é uma só, se o caminho é um único? Então por que é que a gente está esquecendo? Por que que a religião hoje está relativizando tanto, não é? Então a gente está vivendo essa religião onde, peraí, não, os princípios bíblicos estão deixando de lado, muitas vezes, era aquilo que aconteceu também lá atrás, e a gente está dando espaço agora para um novo tipo de religião, para um novo tipo de adoração, né? Porque por mais que o povo de Deus estivesse distante lá atrás, Felipe, Sim. tinha adoração. Tinha adoração. Do jeito deles, mas tinham. Tinha. Se estava certo ou errado, Deus sabia, né? Mas a grande questão é essa. Então, o que é que tinha acontecido? Muita gente aceitou a Bíblia como ela era, em sua integridade. A verdade é unicamente a Bíblia. Só que eu não sei o que está acontecendo, que as pessoas estão se esquecendo de que Deus não muda, de que Deus é assim e tal. E de repente vai passando, pode perguntar. As pessoas têm versões e visões diferentes sobre a mesma doutrina, mesmo sentando no mesmo banco de você dentro da mesma congregação. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para os dois. Tem como a gente esquecer algo que a gente não sabe? É quase impossível. Pois é. Se eu não sei, como que eu vou esquecer? Isso. Verdade. Então, o que acontece quando você fala sobre a questão de doutrina, de saber sobre Deus? É porque eu não sei. Entende? O primeiro passo para eu esquecer de algo é eu saber de algo. Isso. Eu tenho que saber daquilo para poder esquecer. Então, eu tenho que saber quem é Deus para eu me esquecer de Deus. Só que às vezes eu não sei nem quem é Deus. Eu não conheço Deus, eu não conheço tudo isso. Né? Quando Josué morre, né? Lá no comecinho do livro de Juízes, quando Josué ele morre, logo no capítulo 2, a Bíblia diz assim, olha, depois da morte de Josué, morreram toda aquela geração e outra geração se levantou Isso, que não é verdade. conhecia a Deus Verdade. e nem os feitos que ele tinha feito por Israel. Então aquela geração ela já começa esquecida. Já começa esquecida. Ela já começa no problema. Já começa na crise. Entende? Então, aquela geração ela teve que lutar mais ainda para poder lembrar de Deus. Isso. Porque ela precisou conhecer a Deus primeiro, para depois de conhecer a Deus, tentar não esquecer. E a gente vê reformas, né? Alguns reis tomam reformar. Porque assim, tava tudo... As pessoas iam esquecer de tome reforma. A maioria dos reis fazia tudo ao contrário do que Deus pedia. Verdade. Aí vinha um que fazia uma reforma num tempo ali e tal. Aí vinha outro, desfazia tudo, o povo voltava. E ficava nesse loop Essa ali, bagunça né? toda. Tome reforma e tal. Então, é interessante isso aí que o Felipe falou. Eu acho que a gente... Cida, você ia fazer a pergunta aqui? Quero fazer pergunta. É porque eu lembrei de uma coisa aqui que eu tenho que falar. Por exemplo, assim, ó. Felipe falou, eu quero só complementar. Gente, é o seguinte, ó. Isso é natural. Por mais que você estude um tema, matemática, física, qualquer coisa na vida, que você estude e que você não fica se atualizando o conhecimento, Não estudando, pratica, relendo, né? você É esquece. natural. Você esquece. Ou então né? ser ultrapassado pelas atualizações. Isso, Isso. pois é. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, tipo assim, ó, não basta saber sobre a Bíblia uma única vez. Sim. Ah, mas eu já estudei ali. Quando me batizei, Quando né? me Eu fiz lá batizei. É aquele suficiente para estudo. viver 40 anos de Isso, adventismo, os 3 dias que eu estudei de Bíblia. Justamente, Pois você vai esquecer sim. Você vai esquecer de Deus, você vai esquecer do Espírito Santo. Você vai esquecer... Isso acontece até mesmo na nossa vida diária, em qualquer coisa que a gente faz, né? Por exemplo, eu trabalho com edição de vídeo e ao mesmo tempo desenvolvimento de sites. Só que o que aconteceu? Uma vez eu estava na associação, passei 1 ano sem fazer nenhum tipo de site. O que acontecia? Quando eu fui fazer ali, eu estava esquecendo de muita coisa. Sim. Entendeu? Então, do mesmo jeito, é a Bíblia. Se a gente não ficar indo ali todo dia, a gente esquece, brincando. Esquece sim. Verdade. Gente, vocês estavam aí falando, né, discutindo sobre essa questão de lembrar. E a lição trouxe um ponto interessante também, né? A promessa que Deus fazia, todo aquele diálogo que Moisés tinha com o povo, não era porque Deus precisava lembrar a parte dele da promessa. Deus nunca esqueceria, né? Deus Isso. não muda. Mas o povo, sim, esqueceria. Deus fez uma aliança, né? Fez uma promessa ali, Deus cumpriu a parte dele, mas o povo tinha um propósito. Queria que vocês falassem agora sobre esse propósito do povo e também o nosso propósito hoje, né? Olha, quando nós pensamos assim sobre o povo de Israel, o que eles faziam, aquela inveja santa, sabe? Isso é aquela inveja santa Porque do maná? do maná, sabe? Da água saindo da rocha, entende? Daquela coluna de fogo. Porque assim, tudo bem, apareceu uma coluna de fogo do nada, um dia, ok. Beleza. Ok, uma vez, não, tudo bem, mas todas as todas noites as durante 40 anos,
Entendeu? Você começa a olhar para aquilo ali, começa a se perguntar, cadê o fósforo de baixo para acender esse negócio? De onde que tá saindo, né? Então, assim, será que queima se eu colocar o dedo? Então, o povo, ele tinha na frente dele ali coisas, inclusive Jesus menciona isso, por exemplo, quando Tomé, né, vem ali o discípulo incrédulo, toca nas marcas, né? E Jesus pergunta assim, porque você me viu, você crê? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram também, e vão crer. Então, bem-aventurados são aqueles que vão aparecer ainda, que não vão participar de nada disso que você está vendo aqui, Tomé. Inclusive do povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele fica como um exemplo agora para todo mundo, porque o que acontece com o povo de Israel não acontece com mais ninguém em toda a face da terra. Vai começar a acontecer com pessoas, famílias, pouca coisa, mas com 6 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, assim, são coisas que Israel viveu e que, agora, qual era o propósito do povo? Era só continuar caminhando. Inclusive, Êxodo fala isso, no Êxodo 14, se não me falha a memória, ele diz o seguinte, por que clama a mim, Moisés? Diz o povo que marche. Eles só precisam fazer isso, Moisés. É só marchar. Continua andando, que no meio do caminho a gente vai resolvendo os problemas que aparecerem. E esse era o propósito do povo. Era continuar marchando, era continuar andando até onde? Até um lugar que Deus já estava preparando para eles. Tanto que quando Caleb vai conversar ali com Josué, eles já estão em Canaã, e aí começa a se dividir ali as terras, né? Ninguém queria ir para Hebron, a região montanhosa, cheia de gigantes, ninguém queria ir para lá. Caleb disse, não, peraí, Deus não prometeu? Ele não disse que a gente ia conquistar? Nós não chegamos aqui através dele? Vocês lembram disso? Então fica todo mundo sentado aí que eu vou lá conquistar. Depois eu volto e conquisto as terras de vocês também. E foi isso que Caleb fez. Foi, conquistou Hebron. Depois desceu das montanhas de Hebron e foi conquistar cada um dos lugares para todas as tribos de Israel. Ou seja, alguém que lembrou de tudo que Deus havia prometido, foi lá e fez. Só isso. O propósito do povo era continuar caminhando. Foi o que Caleb fez também. Nessa questão de propósito, também lembrar, tem uma passagem na Bíblia que é top, que a gente conhece, né? Quando Moisés desce ali com as tábuas de pedras na mão, tem os 10 mandamentos, e um dos 10, né, que é o sábado, dizer, já começa com o termo, lembra-te. Né? Lembra-te. Deus coloca isso aí, porque assim, Deus sabe o futuro, Deus sabe o que iria acontecer. Então Deus já começa escrevendo um mandamento dizendo assim, lembra-te. Vocês vão esquecer, por favor. Por quê? Porque e a gente só diz assim, a gente só enfatiza, ei Felipe, tu lembra daquele dia que a gente participou do podcast e tal, entendeu? Então, quando Deus diz assim, lembra-te, é porque Deus sabia que aquele mandamento ali, eu tenho um propósito com esse mandamento aqui com vocês, eu tenho um propósito para vocês, mas eu sei que vocês vão esquecer do sábado, mas vocês vão esquecer. O tempo vai passando e a gente percebe ali na Bíblia que as pessoas esqueceram o sábado, tá, etc. Se o sábado é resgatado novamente. Agora, uma pergunta aqui. Vamos ser sinceros. Vocês acham que a gente não precisa lembrar do sábado nos nossos dias atuais? De como guardar o sábado corretamente? Será que a gente está fazendo aquilo que está na Bíblia? Aí, Felipe, vem aquilo que você falou. Se eu conheço como o sábado está na Bíblia, então eu vou guardar ele corretamente. Né? Agora, se eu não conheço o que é que a Bíblia diz, como deve se guardar o sábado, então qualquer coisa para mim vale. Assistir séries, filmes, essas coisas todas. Agora, na nossa visão, a gente precisa novamente pegar esse lembra-te do dia de sábado, hoje no século XXI, né, escrito há milênios atrás, no século XXI Deus está dizendo, ei, lembra-te do propósito do sábado. Entendeu? Sim. Por isso que ele começa com isso. E hoje a gente precisa, de fato, parar e dizer assim, cara, eu acho que eu preciso fazer uma reforma no meu estilo de guardar o sábado. Eu preciso guardar o sábado como a Bíblia pede. Porque muitas vezes está guardando o sábado de uma maneira esquecida. Porque tem gente que acha o seguinte, o sábado é só você ir para a igreja pela manhã e acabou. Está resolvido. Daquele período do culto. Isso, período do culto da manhã ali, que você é adventista muitas vezes aí para a igreja. Quando vem. Né? Pois é. Então, entendeu? Eu acho que foi um mandamento que Deus já colocou esse lembra-te aí, porque Deus sabia. Tem um risco muito grande das pessoas esquecerem totalmente do sábado nas gerações posteriores, né? Outro ponto interessante também é que aquela nação deveria abençoar outras nações. Verdade.
E tem a ver com o nosso propósito hoje, né? Nós somos escolhidos para abençoar outras vidas, abençoar outras nações. E quando a gente esquece desse propósito, a gente fica no comodismo também, né? Então, eu sou abençoado e aqui tá ok para mim. Certo. Mas nosso propósito também é alcançar outras pessoas, levar essa mensagem de salvação para outras pessoas também. O Felipe, há pouco tempo, falou sobre a questão das gerações. Sim. E eu queria que vocês falassem agora, né, qual a importância da gente passar esse conhecimento para outras gerações, porque você falou o exemplo aí de uma geração que já cresceu, nasceu totalmente esquecida, porque a gente deve perpetuar esse conhecimento à luz da Bíblia, né, para outras pessoas, nossos filhos e nossos netos. Esse semestre agora a gente estudou na faculdade o hebraico, né? E eu estava lembrando que aqui tem algumas palavrinhas. Na verdade, toda a lição de Deuteronômio agora, ela veio trabalhar com algumas palavras no hebraico, né? E uma delas é o Shema. O que é o Shema? Shema é o ouça, né? No próprio livro de Deuteronômio 6, verso 4, ele vai dizer isso, Shema Israel, né? Ou seja, ouça Israel. Lembre-se. O lembre-se que a gente fala hoje para esta lição aqui, ela tem muito a ver com o Shema. Sim. Porque o povo primeiro ouvia para depois lembrar. Então aqui, como que a geração fazia para que a próxima geração pudesse aprender sobre ela? Eles falavam, né? A primeira vez que a palavra Shema é citada na Bíblia, ela é citada para Abraão. E Deus diz assim para Abraão, Abraão, Shema Sara, escute sua esposa, ela sabe o que diz. Né? É a primeira coisa a primeira vez, na verdade, que a palavra Shema aparece na Bíblia, ela vai dizer isso, né? Escute sua esposa que ela sabe o que diz. E aqui, quando o mesmo Shema é aplicado para Israel, Deus está dizendo o seguinte, olha, escutem isso aqui, mas passem para outras gerações também. Tu as inculcarás, falarás dela aos teus filhos, ao sentar, ao deitar-te, em todos os momentos, leve para os seus filhos. E os filhos, para os filhos deles. Continue levando. O que acontece muitas das vezes com o povo, com o cristão hoje, é que ele quer ser luz apenas. Ele brilha e o restante sente a luz dele. Só que os outros não estão brilhando. Os outros vão passar o quê para os próximos? É verdade. Os outros vão levar o quê também? Né? Então, o que nós precisamos ser na luz, que inclusive Jesus fala isso, nós temos que levar luz para outros, para que outros brilhem também. Para que eles façam isso mais na frente. Então, quando eu falo, olha, eu vou dizer para você isso aqui, você fala para o seu filho, você fala para o seu filho, e assim eu vou perpetuando esse mesmo ensinamento, né? Era essa a intenção de Deus a falar sobre isso. Eu falo para você, você fala para outro, você vai falando para outro, e assim vai propagando a mensagem. Isso. O Felipe, e quando essa perpetuação ela é quebrada por alguma geração, compromete as outras, né? Compromete. A tendência é que, vamos supor, você vai ensinando do filho, e se em algum momento ali um pai não instrui o filho, dali para frente aquela geração pode não conhecer ao Senhor como deveria, que foi pelo menos fica mais difícil. Isso, pelo menos fica mais difícil, né? Então, assim, aí, se isso acontece, é necessário que lá na frente alguém faça uma reforma. Busque novamente o conhecimento ali, tal, entendeu? Então, geralmente é isso. Então, o que é que acontece? Hoje, os pais, né, eles devem sim ensinar seus filhos, né, o caminho do Senhor como está na Bíblia. E que esse filho também aprenda a ensinar para o seu filho e assim sucessivamente. Porque, por exemplo, assim, ó, se a geração de hoje, né, as crianças não são ensinadas hoje, então a gente não vai esperar uma geração boa daqui a 20 anos. E olhe lá. Entendeu? E olhe lá, né? Ou até antes disso mesmo. Então, se hoje o filho não é ensinado sobre Deus, a guardar o sábado corretamente, a estudar a Bíblia, a buscar espiritualidade, né? E essa pessoa hoje que não é ensinada, se ela crescer na igreja, ela vai ter cargo na igreja, ela vai ser uma pessoa que vai ser influente e muito provavelmente a igreja pode ter uma crise espiritual lá na frente, que foi o mesmo caminho que aconteceu lá com o povo de Israel lá atrás, né? Sempre se levantava uma geração pior do que a outra, e a outra já não conhecia ao Senhor. Aí quando chegavam uns reis, né, Ezequias, né, que fazia ali uma reforma, restaurava tudo, mas de repente tudo voltava de novo, né? Um exemplo bem claro a gente pode ver, acabei cortando a Cida, perdão, mas um exemplo bem claro a gente pode ver na própria história de Eli, né, de Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Verdade, eles eram sacerdotes no templo, eles faziam o serviço do templo, mas ainda assim
a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Isso. Hoje a gente, quando vai falar de filho de Belial, a gente pensa muito que o filho de Belial é um demônio, mas o termo filho de Belial é o mesmo termo mal-ouvido de hoje, né? Que a gente diz, um menino mal-ouvido. É um menino que simplesmente é desobediente, ou que é inútil ao que foi pedido para ele. Então, Ofni e Finéias, eles estavam ali no meio, estavam fazendo o serviço da casa do Senhor, mas ainda assim, a Bíblia diz assim, não se importavam com o Senhor. Faziam um monte de coisas erradas, Fazem um monte de terríveis. coisa Né? errada. Não é que eles não conhecessem a Deus, eles conheciam, eles trabalhavam para Deus, eles eram os funcionários de Deus, mas eles simplesmente não se importavam com Deus, não estavam nem aí para o que estava acontecendo. A gente está chegando ao final aqui já do nosso estudo da lição, mas eu queria que vocês respondessem a minha última pergunta, né? Sim. Como a gente pode ter cuidado para que a riqueza, as conquistas, a fama aqui, né, não afetem nossa espiritualidade a ponto da gente esquecer de Deus? Falar de riqueza, eu deixar o Nino falar, então, que é rico já. Queria eu, meu Deus. Vamos lá, vamos finalizar aqui, já caminhando para o final. Eu acho o seguinte, ó. Às vezes, como eu já tinha falado isso há algum tempo atrás, muitas vezes a gente acredita muito do que a gente consegue a gente mesmo. Verdade. Né? A gente deixa Deus de fora. Suor do meu rosto que me deu isso. Isso, foi eu que consegui, foi eu tal, aquela coisa. E é muito fácil, na riqueza, na fama, né, no conforto da nossa casa, é uma tendência maior ainda que a gente tem de esquecer a Deus. Ou interpretar Deus ao nosso próprio gosto. Né? Então, o que é que acontece? É preciso tomar cuidado e entender que tudo que a gente consegue nessa vida, todas as vitórias, tudo aquilo que a gente consegue, Deus, ele estava à frente. E é bom a gente acreditar isso a ele. Mesmo diante das pessoas, sem um mérito nosso, mas a gente acredita para Deus. Aí o que é que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui chave. Hoje, todos nós estamos aqui participando dessa lição porque no último ano, em 2020, 2021, Deus estava na frente guardando a gente da Covid. Amém. Né? Eu estou vivo aqui hoje, eu acredito isso a ele. Né? Eu estava falando para Cida, você pegou Covid. Né? Não é porque a sua saúde era tchan, não é porque você... Entendeu? Cida, Deus estava na frente. Entendeu? De alguma maneira, Deus estava ali, ó, Cida. Não, aqui não. Covid era uma coisa muito aleatória, causava medo. Quem tem uma saúde boa morria, quem tem uma saúde mais ou menos, às vezes não morria. Então era muito aleatório. Eu estava com a Cida, não peguei. Né? De 15 dias de Covid, eu só vim descobrir que Cida tinha Covid uma semana depois. E eu acredito isso a Deus. Eu estava ali e o Senhor não... Eu vou dizer que era porque minha saúde, porque eu passei álcool na mão e tal. Beleza, isso aí pode até ter me protegido, mas acima disso, não, era Deus. Era Deus. Talvez a Deus que disse assim, ei, passa a mão agora aí no álcool, entendeu? De repente o Espírito Santo, ei, meu filho, levanta a máscara, entendeu? Então assim, não foi o meu próprio esforço. Né? Deus estava na frente disso aí, né? E hoje eu dou graças, e nunca mais 2020, 2021 vai ser esquecido por conta disso. Né? Então... Deus estava na frente e a gente tem que atribuir para ele, acima de tudo, né? É verdade. Uma questão bem clara e bem direta. Por que Deus escolheu Israel? Não sei se já se perguntaram isso alguma vez. Por que Israel? Já que existiam tantas pessoas, já que existiam tantas nações, tantos outros. Deus mesmo responde isso. Há um verso na Bíblia que ele diz assim, olha, eu não escolhi vocês porque eram um povo mais forte. Não, vocês são fracos. Deus é bem claro, bem direto. Eu gosto dessas citações de Deus por conta disso. Eu não escolhi vocês porque vocês fossem os maiores, os mais altos. Não, vocês são baixinhos, vocês são nada. Por que eu escolhi vocês? Porque eu amo vocês. Aí Deus termina o discurso dele dizendo isso. Olha, eu escolhi vocês porque eu amo vocês. Né? Então, quando nós falamos sobre essa questão de riqueza, de fama, tudo isso, parece que tudo isso é um pecado. Né? Não, é errado, você não pode conquistar isso, porque não. Quando Deus chama Abraão para sair da terra dele, Deus diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu vou te mostrar, e de ti eu farei uma grande nação. O seu nome, e começa a exaltar quem? Abraão. Isso, a promessa de Deus para Abraão é para que Abraão fosse alguém lembrado. Olha, a tua descendência, Abraão, vai ser como as estrelas do céu, Abraão. Não vai ter nem como contar de tão bem numeroso que você vai estar, tão bem numeroso que vai ser a sua descendência. Outra coisa que ele diz também que é muito interessante para isso, ele vai falar já agora no livro de Isaías, olha, se vocês quiserem me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. E a gente esquece dessas coisas, esquece de algumas dessas orientações. Então, às vezes, nós estamos como o tema de quarta-feira, né? Alimentados, satisfeitos, mas ingratos. Né? Então, o problema não é estar alimentado e satisfeito. O problema é ser ingrato. Ser ingrato, né? Você falou aí a respeito das riquezas, por exemplo, tem Jó, né?
Jó era um Jó, cara sim. totalmente... Cara, a Bíblia diz que era o maior do tempo dele. Mas ainda assim, Jó nunca esqueceu de Nunca Deus, né? esqueceu de Deus. Nunca acreditou, tudo que eu tenho aqui é meu, tá? Ele sempre disse, Deus me deu tudo isso Deus aqui, me deu, né? Deus tirou, tá? É, É dele. pois é. Ele Então, pode fazer o que ele quiser. Pois é. Então, assim, é sempre não esquecer de Deus na riqueza, na pobreza, na saúde, na miséria, entendeu? Esse é o isso aí. segredo, né? É. Gente, chegamos ao fim do nosso estudo, tá? Muito bom estar com Ah. vocês. Vamos colocar meia hora aí pra gente aturar aqui. Colocar aí meia hora, uma hora, eles Aumenta. falam aqui, tá? Mas E a a gente galerinha tem aí um culto, do- né? mandar um abraço também aí. Abraço pra vocês que nos acompanharam. Vocês agora ficarão com o culto, mas eu quero encerrar com Nino fazendo uma oração. Ok, oremos. Amado Deus, muito obrigado, Pai, porque nessa lição a gente aprende a como não te esquecer. E se tem uma coisa, Deus, que a gente quer te pedir nesse momento, é que não importa o dia, a hora, o tempo, se a gente tá pobre, rico, nos momentos alegres ou difíceis, nos ajuda a nunca esquecer de Ti. Nos ajuda a nunca duvidar de Ti, que o nosso coração, Deus, possa confiar na Tua promessa integralmente, ó Pai. Amém. E nos perdoe pelas muitas vezes que a gente confiou em nós mesmos ou que a gente esqueceu da Tua palavra, mas que esse é um dia, é uma lição da gente reaprende novamente a não esquecer dos Teus feitos. Mais uma vez, obrigado por esse culto, por essa lição da Escola Sabatina. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, meninas. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.